Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nesse tempo de oitava de Páscoa. Sabe aquele momento em que uma notícia é tão boa que você simplesmente não consegue guardá-la para si? É assim com o Evangelho da Ressurreição. Ele não é uma ideia para ser contemplada de longe. É um fato que transforma e exige de nós um passo adiante. Hoje Jesus nos pergunta: por que ainda está sentado? Se o túmulo está vazio, ouçamos atentamente a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos Evangelhos perdoe os nossos pecados. Jesus, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, aparece primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela vai anunciar aos discípulos, mas eles não acreditam. Depois aparece a 2 discípulos no campo. Eles também vão anunciar e novamente não acreditam. Por fim, Jesus aparece aos 11. E o que ele faz? Repreende a incredulidade deles. Depois envia: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de hoje nos mostra uma igreja ainda imatura, ferida e incrédula. E mesmo assim, essa é a igreja que Cristo escolhe para ser a portadora da Boa Nova. São Gregório Magno comenta: Cristo censura os discípulos pela incredulidade, para que a fraqueza deles sirva de prova ainda maior da ressurreição. Se tivessem crido com a facilidade, se diria que havia combinado entre si. São Tomás de Aquino ensina: Deus permite a lentidão da fé para que a certeza se firme mais profundamente pela ação de graças. Jesus ressuscita, mas os discípulos não mudam de imediato, porque o anúncio da ressurreição não é apenas um fato a ser aceito, mas uma verdade que precisa ser vivida, assimilada e pregada. Cristo envia seus discípulos ao mundo com a missão de evangelizar a toda criatura. Isso quer dizer, ninguém está excluído. Todo batizado é chamado a ser missionário, não por mérito próprio, mas por graça do ressuscitado que envia. Inclusos nesse envio e missão, rezemos hoje: Senhor Jesus, a tua ressurreição não é apenas um acontecimento distante, mas um chamado pessoal à conversão e à missão. Perdoa minha incredulidade, minha lentidão em te reconhecer no ordinário da vida. Como Maria Madalena, quero correr para anunciar: eu vi o Senhor. Enche meu coração com o fogo do teu Espírito, para que, com ousadia e humildade, eu anuncie o Evangelho com palavras, gestos e testemunho de vida. Convido agora você, meu irmão, minha irmã, para contemplar o rosto de Maria Madalena, iluminado por lágrimas de alegria. Contemple o susto dos discípulos ao verem o ressuscitado e depois a sua missão. Contemple também o seu próprio coração, ainda incrédulo, muitas vezes passivo.
Mas o ressuscitado não espera a perfeição para o envio. Ele confia em você e em mim também, antes de nós acreditarmos totalmente nós mesmos. Essa confiança de Cristo nos constrange e nos move. Por isso, vamos praticar o Evangelho de hoje de maneira bem concreta. Faça como Maria Madalena. Anuncie com alegria que o Senhor está vivo. Envie uma mensagem, um telefone ou visite alguém afastado da fé. Compartilhe com ele a boa nova da ressurreição. Participe ativamente da missão da igreja, um grupo, uma pastoral, uma ação concreta de evangelização. Se o túmulo está vazio, o coração não pode ficar calado. Meus irmãos, o ressuscitado não aparece para quem está perfeito, mas para os que estão dispostos a deixar-se transformar. A incredulidade não é o fim do caminho, mas o início da missão. Levantemo-nos, não sejamos cristãos estagnados, mas homens e mulheres do ide, da ação, da coragem, do anúncio. Cristo ressuscitou, vai e anuncia isso ao mundo inteiro. Assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós ouvimos até agora, a ressurreição exige de cada um de nós o movimento da missão, que nós não fiquemos parados ali à beira do túmulo, reclamando, murmurando, mas com a certeza da ressurreição do Cristo na nossa vida, mediante ao sacramento do batismo, nós precisamos nos colocar em movimento para levar essa palavra aos irmãos através da nossa atitude aos irmãos e irmãs. E para que sejamos impulsionados cada vez mais nessa realidade, rezemos com fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, na alegria do ressuscitado, imploremos a sua bênção na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até segunda-feira com mais uma reflexão do Evangelho do dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Aleluia, aleluia.